Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Galera, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, Bagezada. Qual é a principal lição que fica desse empate sem gosto do Grêmio contra o Goiás? Eu tô dizendo empate sem gosto porque se a gente olhar, vamos pegar lá, tá? O início do Campeonato Brasileiro, a gente vai dizer assim, poxa, campeonato de ponto corrido. Pô, se tu ganhar na tua casa e tu empatar na casa do adversário, tá tudo certo. Pois é, mas aí os contextos vão mudando. O Grêmio teve uma série de empates na arrancada do Campeonato Brasileiro, por outro tipo de planejamento que o Renato vinha dando pro time, de preservar demais, por vezes quando descaracterizava o time, levava somente reservas. Não foi isso que aconteceu ontem. O Grêmio tinha um time suficientemente qualificado para poder vencer o Goiás, né? O Grêmio tinha lá o Kahneman titular, o Vanderlei titular, o Orejuela até outro dia era titular, o Darlan é titular, o Matheus Henrique é titular, o Luiz Fernando vem jogando na vaga do Alisson. Nós podemos até contestar, mas eles são titulares, o PP titular. Então o Grêmio tinha ontem um time um pouco mais qualificado para ganhar do Goiás, mas tem um ponto fundamental. O Grêmio dos 4 anos do Renato, e o Grêmio que em determinado momento o Renato dizia que era o melhor futebol do Brasil, outro dia ele já falou isso aí, a gente sabe que foi renatice da parte dele, não é, calma, não tá cedo demais. O Grêmio precisa de um meia. Então o Grêmio, quando joga com o Jean-Pierre, o Grêmio tem um jogador diferenciado hoje, em nível de Brasil. Quando o Grêmio não tem o Jean-Pierre, naturalmente perde. E eu acredito que qualquer time que tem o Jean-Pierre e ele em determinado momento não possa jogar, vai sentir a ausência. O que eu estou dizendo é a função do meia. Ontem o Grêmio conseguiu melhorar com o Patrick, que sequer vinha jogando no time principal do Grêmio e estava jogando lá no time da transição. Porque é um meia. O Grêmio precisa ter um meia na frente. A principal lição que fica do jogo contra o Goiás, o Grêmio precisa jogar com um meia armador. O Grêmio depende de um armador. Os 3 volantes serviam para o Campeonato Gaúcho. Para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Libertadores, o Grêmio precisa fazer proposta de jogo. Não se faz proposta de jogo com 3 jogadores que não tenham articulação. É sobre isso que eu quero falar aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha. Inscreve no canal aí, nós passamos dos 72 mil inscritos. Vamos aumentar a bagezada, aciona as notificações. E se tu quiser mais informações também sobre o teu time, vai aqui no link da descrição, clica ali e vai direto de graça para o aplicativo OneFootball. Lá tem resultados, estatísticas, mercado da bola, transmissão do Campeonato Francês, a Ligue 1, de graça, transmissão da Bundesliga, o Campeonato Alemão, de graça. Link da descrição, clica ali, vai direto para o aplicativo OneFootball. O Grêmio ontem, quando começou o time, eu fiquei imaginando o seguinte, bom, Renato não tem o Jean-Pierre, não vejo o Pinares como um armador, e o Pinares ficou em Porto Alegre, então não tem o Jean-Pierre, não tem o Pinares, quem que o Renato vai botar ali por dentro? Pensei, poxa, o Renato vai botar no banco, ele tem o Robinho e ele tem o Patrick. Dos dois, o meia é o Patrick. O Robinho, ele naturalmente jogou sempre um pouco mais aberto pelo lado direito ali, aonde eu acho que joga também o Pinares, mas vamos lá. Mas o Renato jogou algumas vezes com o Robinho por dentro, daqui a pouco ele vai botar o Robinho, porque já vem viajando, ficando como opção no banco, porque o Patrick vinha jogando na transição, certo? Mas eu gostaria de ver o Patrick. Mas o Renato não começou assim, o Renato começou com o Lucas Silva, o Renato começou com o Darlan e o Renato começou com o Matheus Henrique. Tem uma situação que é a seguinte... Poxa, mas dos 3, 2 são considerados os titulares ideais, né? Porque se você pegar... Quem são os 3 titulares ideais do Grêmio hoje no meio-campo? O Jean-Pierre, o Darlan e o Matheus Henrique. Pois é, Jean-Pierre não tá. Então, tem 2, o Matheus Henrique e o Darlan. Sim, mas eles não são articuladores. Eles são jogadores de condução de bola, eles são volantes de boa saída de bola, eles são volantes de movimentação, eles são volantes de dinâmica, mas eles não são articuladores. Então você não pode substituir um articulador com um cara de contenção. E a substituição ontem foi essa. Entrou o Lucas Silva. O Lucas Silva é um marcador. Ele até ontem foi o jogador que mais chutou a gol contra o Goiás. Porque ele tem boa segunda bola, ele pega rebote, ele vai perto da área, ele bate forte na bola, tudo certo. Mas o Grêmio não tinha articulação, o Grêmio não tinha planejamento. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que no final do jogo, mas bem no final do jogo, acho que faltando 10 minutos, o Renato vai lá e coloca o Patrick. E o Patrick deu essa movimentação que a gente pedia de poder ser o cara que pega a bola, que pensa o jogo, que organiza uma jogada, que parte para a jogada da aproximação, a pequena triangulação. Quem estava fazendo isso durante o jogo inteiro era o PP. Só que o PP é o jogador que precisa ficar lá naquele terço final. Toda vez que ele precisa voltar para buscar essa bola, naturalmente nós vamos perder a chegada dele perto do gol do adversário. Então é uma questão lógica. Uma outra situação que eu não consegui entender. Em determinado momento ontem, eu disse, bom, agora o que vai acontecer? Na volta, o Renato vai mexer, ele vai tirar o Luiz Fernando, vai botar o Ferreira para tentar alguma coisa, vai botar o Patrick ou o Robinho na vaga do Lucas Silva, sei lá.
O Renato botou o Tassiano. Eu não tenho nada contra o Tassiano, mas, poxa, se o teu time precisa de um organizador, não é o Tassiano que vai entrar. O Tassiano é um cara que, como é que eu vou dizer? Ele é um destruidor. Ele não é um construtor. Ele é um cara de marcação, ele é um cara de entrega, de capacidade física, de obediência tática, mas ele não é o cara da qualidade técnica. E ontem, em determinado momento, o que nós precisávamos é isso. Não é fazer terra arrasada, entendeu? Agora, simplesmente se apegar a uma estatística, não, mas são 18 jogos de invencibilidade, são 5 empates e 13 vitórias. Não, mas peraí. Jogo contra o Goiás tem que botar vitória nessa estatística. O jogo contra o Goiás não pode entrar como empate. O Goiás não disputa o Campeonato Brasileiro. O Goiás é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Então nós temos que ganhar do Goiás jogando em Porto Alegre, jogando em Goiânia, jogando em Marte, se for. Só que o Grêmio precisa entender, o Renato precisa voltar a entender. O Grêmio precisa de articulador. O Grêmio precisa de pensador, de planejador. Pode ser o Patrick, pode ser qualquer garoto da base, pode ser o Pedrinho Lucas, mas tem que ser o cara dessa função. 3 volantes, Renato, foi um sistema que deu certo em determinado momento, jogando o Grenal e jogando o Gauchão, que o nível era mais baixo. O Campeonato Brasileiro te exige mais. Para mim, a principal lição desse empate contra o Goiás foi o Grêmio necessitando jogar sempre com um organizador. O Grêmio precisa de um 10. O Grêmio precisa jogar com um meia sempre. Mas eu quero saber a tua opinião. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.